O que eu quero conversar nessa noite, o que nós vamos estar ministrando nessa noite, tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Mas a minha mensagem hoje, ela vem com uma palavra de esperança e de desafio. Certo? Eu quero que vocês que estão aqui conosco nessa noite, que você possa estar sensível para deixar o Espírito Santo ministrar teu coração. Quem me conhece, quem caminha muito próximo de mim, você deve perceber que eu sou um cara muito otimista. Certo? Eu sou um cara que tento olhar sempre no lençol branco e não ficar preso no pontinho preto. Então, eu tenho olhado muitas pessoas sofrendo, eu tenho olhado muitas famílias lutando com o luto. Mas eu olho e eu tento encontrar um propósito, eu tento encontrar uma forma de nós olharmos com um aspecto positivo. Eu tento olhar a partir de uma dimensão onde eu consiga identificar oportunidades de crescimento, oportunidades de viver um novo tempo, oportunidades de dar a volta por cima. Então, se você está aqui nessa noite e você está sofrendo, como eu vi aqui a Elisa, nós temos acompanhado, hoje tivemos notícias muito melhores do que ontem, e eu creio que amanhã teremos notícia melhor do que hoje, eu creio que hoje à noite já vamos ter uma notícia diferente, porque nós temos caminhado com uma esperança. E nós temos que renovar a nossa esperança diariamente, porque a palavra nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, o tempo está passando, a vida está passando, e nós precisamos olhar para o Senhor, estar sensível à sua voz, e vendo como é que nós podemos confiar nele, e renovar a nossa esperança, renovar o nosso compromisso, renovar aquilo que nós temos dentro de nós, que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que é uma ousadia de viver como um discípulo que confia no Senhor, independente das circunstâncias externas, porque a nossa confiança não está ligada ao que nós vivemos ou experimentamos externamente, mas está ligado ao que nós temos aqui dentro. E hoje, o tema da mensagem de hoje, o que nós vamos aprender através ou com a resiliência de José do Egito. Quando nós falamos de resiliência, nós estamos falando de um termo muito usado e muito colocado e ministrado em vários momentos. E a resiliência é algo que nós precisamos entender entender como é que nós podemos viver resiliente. É um termo muito conhecido, mas nunca foi tão necessário nós refletirmos sobre ele. E se nós buscarmos na física o resumo do que seria a resiliência, é retornar a um estado original após passar por uma grande pressão. Então você imagina uma peça lá na física de uma indústria. Ela passa pela pressão do fogo e da água, e há um descontrole ali, há uma mudança no seu estado, e a hora que ele retorna ao estado original, e existe ali algo chamado resiliência. Mas sabe, voltar ao estado original, esse é um conceito da física. Mas quando nós vamos para o nosso conceito, o ser humano, eu e você, que vivemos aqui, nesse mundo, que somos humanos, não tem como você passar por um momento de provação, um momento de grande pressão e sair da mesma forma. Você nunca vai voltar no estado original, você nunca vai voltar ao que você era antes, porque você passa pela provação e você sai mais forte, você passa pela provação ou você sai mais fraco, depende de como você olha a provação e como você passa por ela. E hoje nós vamos refletir sobre a vida de um homem, sobre a vida de José do Egito, um homem muito conhecido, alguém que você já deve ter ouvido muitas pregações sobre José do Egito. Você foi ministrado, se você cresceu na igreja, você possivelmente na escola bíblica, você foi ministrado lá com flanelógrafo, ou você foi ministrado com bonequinhos, falando sobre José do Egito. Sabe, e eu quero hoje passar um pouquinho sobre a vida de José do Egito, mas de uma forma diferente. Eu quero fazer uma avaliação da linha da vida dele, vendo desde a infância até os últimos dias da vida dele, e os momentos que ele passou por grande pressão, os momentos onde ele teve dificuldades, onde ele teve traumas, onde ele teve momentos de grande desesperança, e como é que ele reagiu a isso, como é que ele foi resiliente a isso.
E nós temos muito a aprender com José. E a resiliência, nós podemos dizer que seria um crescimento diante de uma adversidade. E não existe crescimento quando você permanece na sua zona de conforto. E aí você pode sair da zona de conforto intencionalmente quando você busca fazer algo que te tira da zona de conforto para você crescer, ou você é tirado através de circunstâncias que fogem do teu controle. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas estão sendo moldadas agora nesse momento. Certo? Você pega o Samuca que estava aqui conosco, ele está lutando, enfrentando o câncer e está vencendo. E Deus, eu creio que Deus já curou o Samuca. Mas ele não vai sair desse câncer como ele entrou. Porque esse forjar de Deus através dessa enfermidade, certamente tornou o Samuca um homem muito melhor. Alguém que realinhou o seu propósito. E eu olho para a Elisângela, eu olho para o Otávio, eu olho para o Christian. Essa família não vai ser a mesma após passar por essa provação. E eu creio que Deus vai honrar. Eles perderam ali, os pais do Christian faleceram nesse último mês, nesse mês. Certo? Está passando ali cada notícia, e de repente vem uma notícia boa, uma não tão boa, e se não desenvolver uma resiliência, a Elisângela vai entrar num quadro depressivo. Mas sabe por que ela não entra no quadro depressivo? Por que ela está assim olhando? Porque existe um Deus, um Espírito Santo que tem sondado o coração dela e que tem fortalecido o coração dela. E tem fortalecido o Samuca, e tem fortalecido a Thaís e tantas pessoas que têm sido resilientes. Então eu quero caminhar um pouco nessa mensagem, eu quero caminhar um pouquinho, que nós pudéssemos olhar com intencionalidade para a vida de José e tentar ver os momentos que ele foi resiliente e como ele nos ensina com esses momentos. Então, se você de repente está aqui, você é um novo na fé, e você de repente ouviu falar até de José, mas não conhece um pouco a história. José, ele é o 11º filho dos 12 filhos de Jacó. Jacó que teve o nome mudado para Israel. Sabe, mas só que José, ele tem uma particularidade. José, ele nasceu do filho da mulher amada. Jacó, quando ele engana o seu irmão, ele rouba ali, ele troca a oração, a bênção do seu pai, passando para trás ali o filho mais velho, o irmão mais velho dele. Ele foge e ele vai trabalhar para Labão. Labão era o pai de Raquel e de Lia. E aí ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, era a mulher amada dele. Só que o pai vem e engana ele, o sogro, os pais dela, né? Labão vem e engana o genro e dá a filha mais velha em casamento. E aí Jacó, ele casa ali com Lia, ele tem que casar porque ele casou achando que era Raquel. É muito interessante, as pessoas ficam pensando assim, mas como é que ele não percebeu, vindo aquela mulher de noiva, vindo à frente, como é que ele não percebeu que era Lia? Se nós olharmos o contexto a realidade naquela sociedade, naquele momento, e como era no Antigo Testamento, o casamento se dava pelo ato conjugal, pelo ato sexual. Né? E houve uma festa, ele estava embalado, posso dizer assim. Mas aí ele trabalha mais 7 anos ali e casa com Raquel, e Raquel era a mulher amada. Só que a Raquel, ela era estéril. E aí foram nascendo os filhos de Lia, das concubinas e tal, mas aí, de repente, o 11º filho nasce José. E José, ele nasce e é o filho da mulher amada, e de repente ela engravida de novo, engravida de Benjamim. Só que quando nasce Benjamim, a sua mãe morre. E aqui nós identificamos o primeiro trauma de José. O primeiro trauma onde ele precisa olhar com resiliência. E o primeiro trauma com a perda da mãe. Ele não deixou que as perdas impedissem ele de voltar a sonhar. Lá em Gênesis 35 ele relata essa perda. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam em certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair a vida, quando estava morrendo, deu o filho o nome Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto à caminho de Efrata, que é Belém. Queridos, muitas pessoas quando passam pela luta, passam por uma provação, passam por um trauma, com muita facilidade eles param de sonhar, eles paralisam a vida.
E nós podemos passar por um trauma e ter a vida paralisada. Como é que você tem enfrentado os traumas? E esse é um momento, é uma sociedade que vai ser tremendamente impactada. Nós vamos ter daqui 2 anos, daqui 3 anos, após acalmar toda essa pandemia, um mar de pessoas traumatizadas. Pessoas que passaram pelo susto de terem o Covid, de estar numa UTI, de estar entubado e sobreviver. E pessoas que perderam muitos queridos, perderam pais, perderam filhos, perderam esposo, esposa. Então, a probabilidade de ter uma geração traumatizada é muito grande. Mas sabe que o trauma, ele faz parte da nossa história, porque nós vivemos num mundo que é imperfeito. O projeto original de Deus não era nós termos essas doenças, esse sofrimento. Tudo isso é consequência do pecado do homem. Mas nós podemos olhar para a nossa vida e esse trauma nos paralisar e nós pararmos de sonhar. Você já ouviu aquela situação, meu mundo acabou. Certo? Aconteceu algo e meu mundo acabou. E ao invés de manter vivo o que está dentro de mim, eu mato aquilo que está dentro de mim em consequência de algo que eu perdi. Então José, ele poderia simplesmente ter travado o seu coração, mas ele desenvolve uma resiliência. Ele perde a mãe, mas ele não para de sonhar. Lá no versículo 37:3, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo. Depois teve outro sonho, lá no 37:9, e contou aos seus irmãos, e eles odiaram ainda mais. Sabe, alguém que deixa de sonhar em decorrência dos traumas, perde com facilidade o seu propósito. Se você deixa os traumas da sua vida te tirar a tua capacidade de sonhar os sonhos grandes com o Senhor, com muita facilidade você desviou do teu propósito. Porque Deus criou cada um de nós de uma forma admirável, única, exclusiva e com um potencial para nós irmos muito além do que às vezes a nossa mente pode imaginar. Mas quando você deixa que um trauma te paralise, parou de sonhar, você desviou do teu propósito, porque para que você cumpra o propósito de Deus, você precisa ir renovando os teus sonhos, os teus alvos, os teus desafios. Eu tenho um primo que, muito pequeno, o pai dele faleceu num acidente de carro. Daí passou uns 4 ou 5 anos, a mãe dele faleceu de uma enfermidade. E de repente ele ali com 10 anos, e ele se vê órfão de pai e mãe. E há uma briga jurídica para ver quem ficaria com o menino. E aí uma tia dele ficou com ele, uma tia crente, uma mulher de Deus. Leva ele para a casa dela, e ela tem ali 2 filhas, e ali ele cria ele como filho. Certo? E ele vem, e ele se torna um homem de Deus, e ele conhece a Jesus, e ele que morava num lugar totalmente destrutivo, você chegava lá, e eu acompanhei muito próximo, porque eu estava muito próximo dele, nessa época, faz muitos anos, e de repente ele é levado para um lugar, aonde é resgatado a identidade dele, aonde ele consegue reconectar o seu propósito. E hoje ele é um homem de Deus, trabalha numa grande empresa, tem uma família abençoada, certo? Alguém que não deixou um trauma, ou 2 traumas, perdeu a mãe, perdeu o pai, de repente se vê órfão, morando na casa de alguém que é estranho, ele já tinha consciência, era estranho no sentido mais íntimo, porque era uma tia, mas só que ele realinha o propósito. E o que acontece com José? Ele realinhou o propósito, e ele decide caminhar com o Senhor. Mas para isso você precisa ser resiliente. Resiliente e não deixar de sonhar. Certo? Mas eu estou passando pela luta agora. Eu quero te dizer, você está passando pela luta agora. Então teu próximo sonho é quando vai passar essa luta. Como é que eu vou chegar? Eu preciso que você já visualize o sair do deserto. Você já visualize você já celebrando a vitória. Está com o enfermo, já visualize você precisa olhar lá na frente, porque o sonho é isso. O sonho é eu, pela fé, olhar lá na frente, entendendo que Deus está agindo e Deus tem o melhor para mim. O que você precisa sonhar diante de Deus? Coloque diante do Pai.
Coloque diante, diga: Espírito Santo de Deus, me capacita a viver esse sonho. Queridos, eu tenho falado com a Elisângela, ela está aqui, ela está participando desse culto conosco. Eu tenho falado para ela assim, que eu fico sonhando, eu fico olhando, falo assim: o dia que ela vai receber uma ligação, venha buscar o Christian, porque ele está saindo desse hospital, e vai a Elisângela, o Otávio vai pegar o Christian, e festa, e balão, e nós vamos fazer uma festa enorme aqui em Curitiba, eles vão estar fazendo festa lá em Brasília, porque nós cremos que Deus está dando um sonho, e um sonho de curar, um sonho de restaurar, e não somente restaurar, esses médicos que estão cuidando, vão ser impactados pela fé, pelo sobrenatural do que Deus está fazendo. Então nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Para isso nós precisamos ser resilientes. E nós aprendemos com José a resiliência diante das perdas. Mas um segundo ponto que eu olho de uma forma resiliente, que José nos ensina: não caminhe com os olhos no que você perdeu, mas nas oportunidades que estão diante de você. Quando nós olhamos a linha da vida, então José ele vem e ele perde a mãe. E aí logo em seguida ele sonha, os irmãos começam a ter ciúmes dele, porque ele era o filho predileto, o filho preferido, e agora o que eu faço? E o que os irmãos fazem? Vai lá e vende ele. Primeiro tentam matar ele, depois vão lá e vende. Lá em Gênesis 37, 26, Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vender os ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. José ele é vendido pelos irmãos. E ele é vendido como escravo. E ele vai para um lugar, para uma nação que não era a nação dele, longe da família dele. E ele é vendido para os ismaelitas, que levam ele para o Egito. Ele poderia simplesmente ficar olhando e falar assim: puxa, eu queria estar com a minha família. Nossa, eu não vou nem viver aqui, eu vou ficar numa depressão aqui, eu vou me abaixar aqui, eu vou ficar preso aqui. Mas o que acontece com ele? Ele não fica preso ao que ele perdeu, mas ele olha para as oportunidades que estavam diante dele naquele contexto. Queridos, ele não ficou preso ao que os irmãos fizeram, ao que ele perdeu no relacionamento com a família. A hora que ele chegou no Egito, ele estava num outro país, ele estava num outro contexto. E o que ele faz? Nós sabemos ali que ele é escolhido, ele é comprado por Potifar, que era um chefe da guarda. E quando ele vai para a casa de Potifar, logo ele já se relaciona, já lhe mostra competência, ele mostra empatia. É alguém que possivelmente não ficou murmurando o que perdeu, mas ele olhou para frente as oportunidades, falei: é aqui que eu estou, é aqui que Deus me plantou, então é aqui que eu vou ser resiliente e vou olhar para as oportunidades. Então eu não fico olhando para trás o que eu perdi, eu olho para frente aquilo que está diante de mim. Então nós somos seres relacionais, e ele se relaciona, e ele não deixa ficar isolado. Sabe, lá em Gênesis 39, ele vai dizer ali: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha só o que acontece aqui. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor. Quando ele se percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-se o administrador dos seus bens. Potifar deixou todos os seus cuidados à sua casa, ele confiou tudo que possuía. Querido, José ele não ficou olhando para trás. Sabe, mas aqui na resiliência de José em relação a isso, ele ser resiliente é olhar para as oportunidades e não ficar olhando para o que perdeu, tem a ver com a presença de Deus na vida dele. Aonde José colocava a mão, prosperava, porque o Senhor estava com ele. Você caminhar com resiliência não é você ter pensamento positivo, é você entender que aonde você está, aonde você colocar a mão pode ser abençoado, porque o Espírito Santo está com você. Você tem caminhado com essa certeza que o Espírito Santo está no teu coração, está contigo. Sabe, como escravo, em pouco tempo ele se tornou ali um administrador da casa do faraó, de Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Sabe, e ele ali, mesmo diante daquele cenário como escravo, porque ele olhou para frente, não ficou olhando para trás, ele logo deixou de ser escravo, ele passou a ser um administrador, ele fazia a gestão.
Será que você tem sido preso ao seu passado? As marcas que o seu passado colocou em você te prenderam. A resiliência que José teve aqui nos ensina muito. Não sei se você se recorda, mas um homem muito conhecido, certamente você conhece, Nelson Mandela, ficou quase 30 anos preso. E ele sai e se torna o presidente da África do Sul. E ele vem, e ele revoluciona todo o contexto, o conceito daquela sociedade em relação ao direito dos negros. Ele poderia ficar preso ao passado, preso aos anos, quase 30 anos, longe da família, encarcerado, preso, privado da sua liberdade, mas ele decide olhar para frente para as oportunidades. 30 anos preso, aí eu posso, puxa, acabou minha vida, e agora o que eu faço? Não, mas ele olha para frente e se torna um homem que revoluciona aquela geração, aquela nação, e ele vem a se tornar o presidente daquele país. De repente, estamos um ano em pandemia, um ano e eu não aguento ficar dentro de casa, eu não aguento e começo a reclamar, e eu passo a ser um murmurador ambulante, e eu não percebo que Deus está cuidando de nós, e nós temos oportunidades pela frente. Então seja resiliente, não deixa essa prisão aprisionar o teu coração, a tua mente, o teu propósito. Você precisa olhar para frente. Certo? O meu desafio para você é que você não fique olhando para trás, mas abandone o quanto antes o saudosismo e invista nas novas oportunidades. Queridos, nós vivemos um mundo diferente. Como era bom há 2 anos atrás, que nós estávamos aqui com a igreja cheia. É verdade, era muito bom. Mas sabe que nesses 1 ano e pouco de pandemia, muitas pessoas conheceram Jesus porque nós estávamos online. Muitas pessoas estão aqui hoje, nessa noite, porque eles estavam online e eles tiveram acesso a uma mensagem, a um testemunho e foram impactados. Então, em tudo nós podemos olhar somente para os pontos pretos, ou podemos olhar para o lençol branco. E eu vou repetir isso muitas vezes, porque é você olhar com uma perspectiva dos olhos de Deus. Mas um terceiro ponto que eu vejo aqui, não deixa as pessoas travar teu potencial, certo? E aí, vamos lá, José perde a mãe, ele é vendido como escravo, e de repente agora ele está na casa de Potifar, está tranquilo, vivendo tranquilo. O que acontece? Vem a mulher de Potifar e tenta assediá-lo, e tenta ter relação com ele. O cara muito temente a Deus falou, não, eu não posso fazer isso, isso desonra meu Deus, isso desonra a confiança de Potifar. E a mulher vem, arranca um pedaço da túnica dele e acusa ele de tentar abusar dela. Veja ali no versículo 39, 19, ele fala assim, mas quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Queridos, nós olhando aqui, ele tinha uma injustiça, uma provação diante dele. Mas só que ele não se afastou da sua conexão com Deus, e ele continuou externando todo o seu potencial criado por Deus. O que acontece com José? Ele vai lá para a prisão, ele foi lançado na prisão, daí o texto continua. Mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os outros que estavam presos. Queridos, ele tinha um potencial dentro dele. É alguém que estava sendo provado. É alguém que estava passando por grande pressão. Ele já tinha perdido a mãe. Ele já foi vendido pelos irmãos como escravo. Agora que ele estava bem ali na casa de Potifar, mais uma vez uma aprovação, ele é preso injustamente. Ele tinha tudo para ficar lamentando, mas mais uma vez ele desenvolve a resiliência. E ele não deixa que as situações, ou aquelas pessoas que acusaram injustamente, que colocaram ele na prisão injustamente, impedisse ele de viver e desenvolver todo o potencial dele. E aí o que ele faz? Ele chega na cadeia e ele já adquire a confiança do carcereiro, ele administrava os outros presos, ele cuidava dos outros presos. Sabe, então não importa onde você está,
Deus te colocou um potencial para você desenvolver, para você frutificar onde você está plantado. José estava plantado dentro de uma prisão, numa cadeia, e ali ele frutifica, e ali ele faz a diferença, e ali ele desenvolve todo o potencial. Ele não fica murmurando, mas a resiliência dele faz ele ir além, faz ele deixar uma marca ali. Então, não deixe que as pessoas definam o seu sucesso, aquilo que você precisa viver. E aí eu olhando, conheci o Cafu, aquele cara que foi campeão do mundo, levantou a taça. Eu estava vendo um documentário dele, ele passou por 9 peneiras, e 9 nãos. E ele falava assim, cada não que eu recebia, eu olhava e pegava uma força para treinar mais, para conseguir um sim. Eu fico pensando quantas pessoas desistiram no meio do caminho, que estavam junto com ele. E de repente na primeira peneira, na segunda peneira desistiu. Mas porque ele foi resiliente, ele chegou e foi campeão do mundo, e teve uma vida bem sucedida, e deixou uma marca na geração dele, do futebol. Sabe, as pessoas têm definido os teus sentimentos, as pessoas têm definido as suas ações, você tem travado o potencial, porque as pessoas dizem que você não vai conseguir, que isso não vai dar certo, que você agora, o negócio vai ter que fechar essa empresa, e agora você vai ter que voltar, e você vai buscar, vai procurar um emprego, vai ter que tentar, porque agora com a pandemia não tem emprego. E aí só tem profeta do caos em todo lado. E onde você olha, é o caos instalado no mundo, e o caos instalado no teu coração e na tua mente. Ser resiliente é continuar avançando, certo? É continuar independente das pessoas. Você continua deixando Deus desenvolver todo o seu potencial. E aqui José, ele deixa Deus desenvolver o potencial dele dentro da cadeia. Um quarto ensinamento, certo? Ser resiliente é quebrar as correntes do passado que te paralisam. Sabe, José, chega um momento que ele tem que enfrentar o passado dele. Os irmãos vêm lá para comprar comida, e ele vai, e ele manda os irmãos de volta, e ele segura um dos irmãos, e ele faz toda uma cena, mas chega um momento que ele fala assim, agora chegou a hora, e ele se revela aos irmãos. Lá no capítulo 45 de Gênesis, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali, e gritou, façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. Sabe, ele precisou acertar contas com o passado. Ser resiliente envolve esse recomeço. Então envolve superar o quanto antes essas marcas que travam o processo de recomeço. José já estava sendo bem sucedido e resiliente até ali. Mas existia algo que ainda travava o coração dele. Enquanto ele não tratasse isso no coração dele, ele não conseguiria encontrar o extraordinário de Deus para a vida dele. E aí ele precisou falar assim, eu preciso enfrentar o meu passado. Quantas pessoas estão aqui, estão jogando debaixo do tapete as marcas, os ressentimentos, as mágoas, e não querem transbordar através do perdão, de você realmente não ficar levando contigo uma sujeira que foi plantada no teu coração há muitos anos atrás. Joga esse lixo fora. Jogue esse lixo fora. José, ele jogou esse lixo fora. Certo? Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser intencionais, acertar as contas com passados, seja elas recentes ou distantes. Sabe, você ter a capacidade de superar e ressignificar. Quando você consegue superar e ressignificar essas marcas, a vida fica muito mais leve. Queridos, nesse momento de pandemia, está havendo um surto de casamentos que estão sendo destruídos. E não é somente o casal chegar assim, olha, vamos nos divorciar. O casal está entrando em guerra. Sabe, uma luta, só falta ter um octógono. Então tem coisas que estão acontecendo nessa fase, nesse momento, e o que está faltando é uma inteligência emocional, é eu entender o que Deus está fazendo na minha vida e qual que é o propósito de Deus para a minha vida.
porque eu quero resolver tudo na flor da pele, e eu não tenho a consciência de entender que eu preciso desenvolver fatores que protegem a minha vida, a minha saúde mental, o meu coração. Aí com muita facilidade eu entro em brigas inúteis, eu entro em discussões inúteis. Então você precisa acertar as contas com o seu passado, não deixe para amanhã, não continue caminhando com um caminhão de mágoas. Você é mais forte do que os seus sentimentos, esses sentimentos destrutivos que paralisam a sua vida, você é muito mais forte que isso. Mas sabe, um quinto ensinamento: acelere a recuperação diante das perdas. Aí o que acontece? Vamos ver ali, nós estamos caminhando com a vida de José. Então ele perde a mãe, ele é vendido pelos irmãos. Aí ele chega lá, ele consegue uma posição na casa de Potifar. Aí ele é acusado injustamente, ele vai preso. Ele sai da cadeia, ele acerta as contas com o passado, com os seus irmãos. E aí o pai dele vem para o Egito com toda a família. Aí está ali, de repente, vem e ele perde o pai. Mais uma perda, mais uma vez que ele precisa desenvolver a resiliência. Lá no capítulo 50, José atirou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem o seu pai, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram a morte 70 dias. Queridos, e aqui, quando eu falo que acelera a recuperação diante das perdas, eu quero fazer um parênteses aqui. Nós temos muitas pessoas que estão passando por luta e por perdas. De repente você está aqui e você está no meio da luta, do luto e da perda. E nós precisamos entender como é que funciona o ciclo das perdas, certo? E o primeiro ciclo da perda é a negação. Então, e aqui eu vejo José, ele chora sobre o pai. Ele atirou sobre o pai, chorou sobre ele. E esse é o momento da revolta. Eu nego, como se as coisas não tivessem acontecendo. E esse é o primeiro ciclo. Imagine um quadrante, é um primeiro quadrante. Aí depois que vem essa negação, vem um momento de desespero, sofrimento e culpa. E aí continua no versículo 2, em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamar o pai. Ele tenta fazer algo para suprir aquela culpa que estava no seu coração. Porque mesmo que ele foi vendido pelos irmãos, mas ele não foi, e ele já era bem sucedido, ele não foi atrás do pai. Foi a família que veio até ele. E existia um sentimento de culpa possivelmente ali. E ele tenta suprir isso. Então, você vai perceber esse momento de desespero, a hora que cai a ficha. Sabe quando cai a ficha? Né? Então, o pessoal que é mais recente não sabe o que é isso, mas no orelhão que você ia lá e colocava as fichas. E as fichas iam caindo. Quando cai a ficha. E aí você para de negar. E você, agora, eu sei que eu perdi mesmo esse ente querido. E aí vem esse desespero. Mas o terceiro ponto, terceiro ciclo, terceiro quadrante, é o retraimento. No versículo 10 do capítulo 50 diz lá: chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Esse terceiro quadrante do isolamento é onde as pessoas elas se retraem, e elas não querem conversar com ninguém. Então ela já passou pela negação, ela já passou pelo desespero, pela revolta, e agora ela se retrai. E ela se isola, e é nesse momento, quando você entende qual o ciclo do luto, fica mais fácil você ajudar quem está passando pelo luto, como você passar pelo luto e acelerar o processo. E até que daí vem o último quadrante, que é a aceitação, que vem aquela paz, aquele alívio, onde você agora ressignifica a vida sem aquele ente querido. Então, depois de sepultado seu pai, no versículo 14, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Sabe que após a aceitação, ocorre a reorganização da vida dele. Ser resiliente é entender que eu preciso acelerar o processo do ciclo do luto. Então, se você está passando pelo luto, seja a perda de um ente querido, seja a perda de algo, do seu emprego, acelere esse processo. Ressignifique isso para que você volte agora à sua vida normal, sem essa pessoa que você ama tanto, que você vai manter vivo no teu coração.
mas que não está mais presente aqui. Que você vai trazer as boas lembranças e boas memórias. E para fechar, queridos, um último ponto de resiliência de José. E José foi muito resiliente quando o pai vem e falece. E aí vem a última. Entender que sendo resiliente, você está próximo a viver os melhores anos da sua vida. José, ele termina bem, ele não começa bem, ele não só começa bem, mas como ele termina bem. E nesse meio tempo ocorrem muitas coisas. E como é que ele termina bem? Restaurando o perdão com seus irmãos. Ali no versículo 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que causamos? E eles mandam uma mensagem para José. Mas José, ele dá uma resposta: não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Queridos, o perdão, ele é a chave para o novo tempo de Deus, para a sua vida. Você que está passando pela luta agora, talvez você vai precisar perdoar o seu pai. Talvez você vai precisar perdoar Deus. Talvez você vai precisar perdoar a si mesmo. Ou quem está do seu lado, eu não sei. Mas ser resiliente é você não deixar ser dominado pela falta de perdão, pela amargura, pelo ressentimento. É você liberar perdão. E de repente você está sofrendo tanto que você não consegue perdoar Deus. E esse sentimento está te corroendo. Porque gera uma confusão dentro de você. E eu quero te dizer, olhe para cima. Libere perdão, Senhor. Ou você não consegue se perdoar dizendo: se eu tivesse feito algo diferente. A todo momento nós poderíamos ter feito algo diferente. E você precisa se perdoar. Ou de repente tem alguém do seu lado que fez algum mal para você, que você vai precisar perdoar. José, ele foi resiliente a vida toda dele. E ele chega ao final, e ele perdoa os irmãos. E ele não somente salvou toda a sua família, mas como ele deixou uma marca e um legado na sua vida. Porque não basta começar bem, mas tem que terminar bem. E para viver a vida com resiliência e ressignificando as marcas, você precisa ter um coração humilde para pedir perdão. E um coração perdoador para perdoar. Quem você precisa perdoar nessa noite? A falta de perdão, ela vira uma muleta para você continuar murmurando. Muitos não prosperam nos relacionamentos, na vida emocional, na vida espiritual, profissional, porque insistem em colocar culpa nas pessoas, circunstâncias e decisões. A todo momento ficam justificando sua paralisia na vida, porque a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, ou a culpa é minha. Pare de murmurar. Pare de viver em cima da falta de perdão, que te paralisa, que tira você do teu propósito. Tem alguém para você perdoar, perdoa hoje. Não deixa isso alimentar o teu coração, te aprisionar e fazer você viver uma vida limitada. Deus entregou seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. E a falta de perdão te impede de viver e prosperar em todas as áreas da sua vida. Pensando em José, a resiliência capacitou ele viver um novo tempo. Mesmo com as marcas do passado, com traumas, injustiça, rejeição, ele não deixou ser dominado pelas circunstâncias. Ele continuou avançando com convicção de que Deus criou ele com um propósito. E ele seguiu até chegar ao final do seu propósito. Como é que você tem vivido na sua vida com o perdão? Você pode fechar seus olhos. Não sei como é que você ouviu essa mensagem. De repente você está aqui, foi falado sobre resiliência, foi usado o exemplo de José. E nós temos tantos exemplos na palavra de Deus. Paulo foi um cara resiliente, Pedro foi um cara resiliente, Esther foi resiliente. Homens e mulheres de Deus que viveram a resiliência na sua história. Mas só que Deus tem muitos registros, deixou muitos registros nas Escrituras. Mas agora Deus está falando com você que está aqui nessa noite.
Você que está com a vida travada e paralisada porque você está tentando viver a vida do teu jeito. E está na hora de você entregar a sua vida ao Senhor hoje. E eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor, porque a resiliência ela não vem pelo pensamento positivo, ela vem pela presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E nós deixamos que o Espírito Santo de Deus, ele vem e dê um norte para as nossas decisões. E cada vez que a nossa mente tentar nos sabotar a viver longe do propósito de Deus, o Espírito vem e ele fala assim: é assim, nós vamos perseverar, porque nós vamos vencer. Você não está sozinho. Existe um Pai que está com mãos dadas contigo, te carregando no colo. Se você está aqui nessa noite e você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, queria que você fizesse uma oração aí, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu quero desenvolver a resiliência, mas para isso eu preciso do Espírito Santo do Senhor. Então eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em tuas mãos, toma minha dor em tuas mãos, toma a minha falta de perdão em tuas mãos. Recebe, Deus, a minha vida em nome de Jesus. Você fez essa oração? Coloca aqui no chat que você fez essa oração. Fala assim: eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Coloque aqui. Agora eu quero falar com você que de repente Deus ministrou teu coração em relação à resiliência. Você decide ser resiliente, certo? O que você aprende através dessa resiliência de José? Eu quero desafiar você: mantenha a conexão com Deus. Isso é fundamental para você ser resiliente. Não se isole. Nós somos seres relacionais. Sabe, desenvolva uma intencionalidade na empatia. Reaja à baixa estima. Deixe a vida mais leve. Sonhe alto o seu futuro. Não tenha medo das mudanças. Não sei como é que você está aqui nessa noite. Eu quero te desafiar a você renovar e pedir a Deus: Deus, me dê resiliência, porque eu quero crescer com toda essa provação. De repente você está aqui, você está desviado dos caminhos do Senhor, e Deus está desafiando você a voltar e ser resiliente. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor deixou registrado nas Escrituras José, esse homem de Deus que nos ensinou tanto como viver uma vida passando pelas provações e crescendo com elas. Passando pelas provações, ao invés de ficar murmurando, sendo resilientes e focando na solução e não ficando preso ao problema. Quantas vezes ele teve que recomeçar? E hoje nós estamos aqui com homens e mulheres aqui no YouTube, no Facebook, junto conosco, conectados, que estão precisando olhar para o Senhor e recomeçar nessa noite. Deus, eu quero louvar ao Senhor para as pessoas que estão entregando a vida ao Senhor nessa noite. Confirma no coração deles. Aqueles que estão reconciliando com o Senhor, confirma no coração deles. Deus, que nós possamos avançar e crescer com resiliência, entendendo que não é as circunstâncias externas que vai definir os nossos sentimentos, mas é o Espírito Santo do Senhor que está dentro de nós. Abençoa, Deus, cada vida que está aqui. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.